Olá pessoal, meu nome é Marcelo Ranudi, eu sou especialista imobiliário da XP e vou estar trazendo para vocês as novidades, as oportunidades, enfim, o que há de mais interessante no mercado imobiliário. Hoje, pessoal, vamos falar do mercado hoteleiro no Brasil. Essa atividade, esse ramo que sofreu terrivelmente com a crise, mas vem tendo uma recuperação surpreendente, vem realmente tendo uma performance muito acima do esperado. E você, fique ligado, vai ter muita dica, muita coisa que vai te interessar, por que você deve ou não estar dentro desse mercado e olhando com toda atenção o imobiliário no hoteleiro. Hoje é uma honra, é um privilégio, a gente está recebendo Roland Bonadonna, foi CEO da empresa que lidera o mercado até hoje e continua não só liderando, mas expandindo as suas atividades no Brasil, que é a Accor. E é um grande prazer, como eu disse, é uma honra estar recebendo o Bonadonna. A história dele é incrível. Uma pessoa que conhece o Brasil mais do que muitos brasileiros, muito embora seja um francês, mas eu acho que é o mais brasileiro dos franceses que eu conheço e a gente está aqui com ele. Obrigado, Marcelo, pelo convite, pela oportunidade de poder falar de uma das coisas que eu mais gosto, que é a hotelaria, falar da hotelaria, de turismo e desse setor que eu trabalhei por muitos anos, que continua dando consultoria, inclusive. Sou francês, então, como você falou, nasci na França, em Paris, e comecei a trabalhar lá na área de restaurante e depois de hotelaria. Eu vim no Brasil em 1990. Eu tive a sorte de chegar aqui no dia da posse do Fernando Collor, que foi o dia do confisco. Senhoras e senhores, volto a esta casa para receber o mandato mais honroso e o desafio mais difícil a que um homem público pode aspirar. Aí eu peguei uma vacina de assim, grandes eventos excepcionais que acontecem e que aprendem também a compreender esse país paradoxal. Era um país com uma inflação de 80% no mês anterior, de repente veio o confisco, a inflação parou e depois voltou e depois... Mas enfim, foi um momento muito interessante. Eu cheguei aqui para cuidar do desenvolvimento de um grupo que ainda chamava Novotel, que depois passou a chamar Accor. São 238 Novotel no mundo e 12 no Brasil. Aqui você descobre a cor da felicidade. Tudo azul no Novotel. E depois de 4 anos nesse cargo, passei a assumir a direção do grupo aqui para o Brasil, em 1994. Foi uma sorte grande, porque 1994 foi o ano do Plano Real, ou seja, quando parou a inflação e que o país começou a se abrir e a se modernizar, que foi um período muito bom para toda a economia brasileira, para todos nós e para um setor como hotelaria e turismo foi muito importante. Não vai ter mais cruzeiro, não vai ter mais URV, não vai ter mais inflação. Real está nascendo a sua moeda. Eu continuei tocando a empresa na região Brasil, depois nos outros países da América do Sul, depois na América Latina como todo, o México. Eu terminei em 2015 com a responsabilidade das 3 Américas, Central, Sul e Norte, e do Caribe. É uma questão bem interessante, inclusive, a gente desenvolveu no grupo Accor marcas e produtos que eram os produtos que a Accor desenvolvia no resto do mundo, que foi exemplo do Novotel, que é o primeiro produto que a gente lançou aqui, e que foi o exemplo também de Ibis. E a gente viu que algumas coisas são parecidas e algumas coisas são diferentes. Por exemplo, o Novotel na Europa era um hotel mais moderno do que os hotéis de categoria 4 estrelas, mid-scale, que se desenvolvia nessa época, mais moderno, quartos maior, com piscina, com área de eventos. Esta aqui é uma de nossas melhores suítes. Como é grande!
Poxa, que cama enorme, só para mim. O Dubreuil e Pélisson, que foram fundadores da Accor, eles queriam fazer hotéis com um estacionamento e com piscina. Aí, para fazer isso, não tinha espaço no centro da cidade, então eles faziam os hotéis na periferia. E chegou aqui o meu antecessor, o Jean Larcher, ele começou a fazer hotel no hotel, no mesmo modelo, o mesmo produto, na periferia da cidade. E aí, o público brasileiro gostava do hotel, gostava da modernidade, gostava da piscina, mas não gostava de forma alguma da periferia. Ele queria hotéis dentro do centro da cidade, do agito, assim, por motivos que o brasileiro é um ser mais provavelmente sociável do que os franceses, e também talvez por razões de segurança, mas foi uma questão que rapidamente a gente sentiu que a gente tinha que revisar isso. Depois a gente lançou a marca Parthenon e veio um momento onde a gente quis lançar a marca Ibis. E nessa época, ninguém acreditava na hotelaria econômica no Brasil. Todo mundo pensava que, aqui tinha que ter mordomia, tinha que ter minibar, tinha que ter serviço de quarto, tinha que ter restaurante à la carte, essas coisas, que era o contrário do produto Ibis. O produto Ibis é um hotel simples, espartano, com um super conforto em termos de isolação térmica, de isolação fônica, um banheiro muito bom, uma cama confortável, mas sem mordomias. E aí a gente lançou o produto assim, praticamente igual ao que existia na França, no Portugal, na Alemanha, e deu muito, mas muito certo. A gente tomou cuidado de fazer hotéis bem no centro, lá junto aos shopping centers, dentro do centro animado da cidade, e muito rapidamente esses hotéis fizeram um grande sucesso. A ocupação dos hotéis era muito alta, os investidores estavam fazendo fila para quem investia. Então, tem algumas diferenças e tem coisas que são bem parecidas. E hoje, o que a gente está vendo é que essa ideia está se verificando cada vez mais, porque o mundo está global. Os jovens brasileiros viajam muito, conhecem, sabem o que tem no exterior, e tem muitas coisas que acontecem no exterior e que aqui não estão ainda necessariamente disponíveis ou tão acessíveis do que lá. E, a gente sabe que a gente vai ter que trazer rapidamente, porque vai fazer falta. Ou seja, essa expectativa existe. Uma coisa a mais que a gente pode dizer, porque a gente sempre viu isso, que o público brasileiro tende a ser mais gentil, a se acomodar um pouco mais do que o público de outros países. Não vou falar que os franceses são mais difíceis, mas eu vejo o sorriso de vocês, que eu só posso concordar. Mas quando a gente faz em todos os hotéis, a gente faz pesquisas de satisfação e a gente verifica tanto a satisfação, as pessoas que são muito satisfeitas e as pessoas que não são satisfeitas, e a gente mede assim o Net Promoter Score, que é os muito satisfeitos menos os nada satisfeitos. E o Brasil sempre chega nos países com os melhores resultados. Uma das razões é que aqui o brasileiro está trabalhando muito bem, que os hotéis foram muito bem construídos, que eles são bem administrados, mas uma razão também que a gente conhece que tem uma disposição dos brasileiros a aceitar as coisas e a ficar satisfeitos quando eles veem que tem um esforço, mesmo se as coisas não são perfeitas, eles vão dar um pouco de simpatia e de compreensão. O setor hoteleiro, um dos que mais investiram durante a Copa do Mundo, sofre com a crise agora. O mau planejamento do governo estadual tem contribuído para a queda do setor. Realmente foram abertos muitos hotéis para 12 dias de jogo de Copa do Mundo. Um absurdo, o pessoal não se tocou nisso. São pessoas que não eram da área. Eu vejo o que aconteceu aí com a rede hoteleira brasileira nos últimos 5 anos, é praticamente devastador. Como é que você avalia isso? Como é que está o momento
da nossa indústria hoteleira? A hotelaria passou por vários momentos difíceis, momentos de supercapacidade, momentos de dificuldades, crise de câmbio, crises econômicas, mas desde o início dos anos 2010 até 2014, a hotelaria estava bem. Ela passou vários anos com taxas de ocupação na faixa dos 65%, crescimento das diárias cada ano em cima da inflação, e os hotéis estavam bem. E uma das coisas que aconteceu, que complicou muito a crise, foi os dois grandes eventos internacionais, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, que levaram muitos investidores, e o Brasil fez muitos lançamentos e construiu muitos quartos de hotéis, pensando na Copa do Mundo, nos jogos e no que a gente estava esperando pela economia brasileira, que devia, na sequência, crescer e prosperar por muitos anos. Hotéis, restaurantes e até vendedores ambulantes estão sofrendo com a queda do movimento dos turistas em Salvador nos últimos meses. 60% dos quartos estão vazios. E a gente entrou na crise no ano final de 2014, 2015, que foi realmente o começo da queda, no ritmo de praticamente de 0,7% ao mês atrás de mês foi caindo a demanda, com uma capacidade muito grande em relação ao que precisava, não no momento, nos 15 dias dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, mas num período normal. Praticamente 24 meses teve uma queda violenta da demanda e da diária dos hotéis. Praticamente nesse período a gente registrou uma queda de 18% consolidando a hotelaria brasileira, os hotéis de rede, que tem números mais bem monitorados, 18% de crescimento da demanda hoteleira, ou seja, da taxa de ocupação dos hotéis, e 25% do crescimento da diária corrigida do IPCA, que quer dizer 40% de queda da receita dos hotéis, que a receita que serve para pegar as contas, a folha de pagamento, a mercadoria. A rede hoteleira perdeu de 7-1 para a condição econômica e para a condição, vamos dizer assim, política do país, né? Foi isso que aconteceu. Olha a bola tocada, virou passeio! É o gol da Alemanha! Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. E então foi um momento muito difícil e foi uma queda histórica, e quando a receita cai assim a 40%, você pode considerar que a geração de caixa cai na faixa de 60%. Ou seja, os resultados dos hotéis caíram muito, e não é só o resultado que serve para pagar um retorno ao investidor. E o que aconteceu, que a reação foi dura, porque há praticamente 2 anos já está voltando a patamares que são patamares, você tem 6, 7 grandes praças brasileiras que já estão acima de 60% de ocupação. A praça de São Paulo já está acima do nível de taxa de ocupação que tinha antes do início da crise, já está beirando 70%. Mas nós já conseguimos recuperar também tarifa, ou por enquanto estamos só na recuperação da ocupação? O que estava falando, recuperou a taxa de ocupação, mas uma série de motivos, as tarifas não são recuperadas. Okay? Uma coisa que até bom para o usuário pode imaginar que é interessante, mas mais ou menos, porque quando a tarifa está nesse nível, não tem os recursos para fazer evoluir os hotéis e não tem recursos para motivar os investidores para criar esses produtos novos que estão acontecendo no mundo inteiro, que a gente ainda não tem aqui, porque os investidores estão esperando uma perspectiva de melhor retorno sobre o investimento que eles vão fazer. E aí, o que vem pela frente, né? Além disso, quer dizer, essa nova dinâmica do mercado, essa retomada do mercado, vai possibilitar aquilo que você falou, a gente começar a também ter aqui os novos produtos que estão aí já nos mercados mundiais e que não chegaram aqui justamente por esse contexto difícil? Ou ainda demora mais algum tempo? Como é que você está vendo a nossa evolução, tanto do setor quanto dos novos produtos?
Então, esse ponto é bem importante, porque essa retomada da demanda ela é dupla, na verdade. Tem uma retomada da demanda que resulta da lenta recuperação da economia e tem uma retomada da demanda que resulta do crescimento muito importante da demanda turística mundial, na verdade, global. No Brasil, nas economias emergentes, nas economias avançadas, no mundo inteiro, a demanda turística está crescendo muito forte, muito acima do crescimento econômico geral. E isso porque, em regra geral, a transformação digital colocou à disposição das pessoas a possibilidade de conhecer muitas coisas, de visitar o mundo inteiro, desde seu próprio computador, desde seu próprio mobile. Oi, gente, vamos começar o primeiro vlog dessa viagem. Eu decidi fazer daily vlogs, então eu vou gravar vlogs todos os dias. De viajar com muito mais facilidade com Google, com a exploração de destino, com a comparação entre os hotéis, entre os preços dos hotéis. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes? Com a possibilidade de fazer reservas diretas, com a possibilidade de chegar em Singapura ou em Paris ou em Berlim e com o seu celular de já saber quais são as atrações, como se deslocar, como fazer um pedido no restaurante. E isso tudo criou também novas posturas dos jovens que hoje querem viajar muito mais do que os pais deles. As novas gerações querem viajar, tem uma comparação que diz 23% ou mais do que os pais. Mas eu vejo os meus filhos de 30 anos, eles viajam realmente 2 ou 3 vezes mais do que eu viajava na época deles. E isso está acontecendo e junto com isso, aqueles OTA, aqueles Booking, aqueles Expedia da vida, eles estão estimulando, porque uma vez que você faz uma busca no teu computador sobre um hotel em Los Angeles, eles vão te mandar durante 3 semanas propostas sobre hotéis na Califórnia, e aí te estimula a consumir. E as novas formas de hotelaria que estão acontecendo, que é o sharing economy, que também, talvez amanhã aquele NR, eles estão estimulando isso, porque quando você tem a possibilidade de ficar uma semana com a tua família num apartamento maior pelo preço que você pagaria um quarto do hotel, é uma facilidade para você viajar. E aí uma vez você vai viajar lá, uma outra vez você vai viajar no hotel, mas todas essas oportunidades, elas estão contribuindo a um aumento muito forte da demanda para viagem, especialmente viagem turística e também para viagem de eventos, viagem de turismo esportivo, viagem de visita para a família, viagem de conhecimento de novos destinos. E os jovens adoram fazer isso, ter experiências novas e dividir depois com os amigos deles, passar as fotos no Instagram e depois os outros veem isso e querem viajar no mesmo lugar. E tudo isso é uma cadeia muito positiva para o turismo e para a hotelaria. Então a gente está vendo o futuro de uma maneira muito positiva. E aí o formato dos hotéis, esse formato dos hotéis, está falando dos jovens, está falando desse frenesi de viagens, desse frenesi turístico, né? dessa mobilidade que a juventude hoje tem e dessa sede por experimentar outras culturas, outros lugares, por realmente adquirir esse trânsito global. Minha pergunta, isso também está refletindo diretamente no hotel em si, na forma do desenho do hotel em si? Isso reflete diretamente. Antes, um hotel era um refúgio. Você ia num lugar que você não conhecia, você não praticava a língua, era um risco, porque o ser humano, há 12 milhões de anos, você sabe, quando ele vai para um lugar novo, ele vai correr risco. Então, o hotel era o lugar onde você não ia correr risco. Daí, esses hotéis, tudo repetitivo, que era sempre o mesmo padrão, você não tinha surpresa, você não queria surpresa, você queria ficar exatamente naquele mesmo ambiente que garantia que você não ia ter problema. E isso mudou, porque os jovens que têm justamente esse acesso a muito mais conhecimento, muito mais possibilidade de experiência, muito mais facilidade para se circular e se comunicar,
eles querem exatamente o contrário. Eles querem imersão. Eles querem num lugar onde o hotel vai ser o reflexo do destino onde ele está. Número 1. Número 2, ele quer que no hotel onde ele fica, ele tenha a possibilidade de se conectar, de socializar com as pessoas que estão lá. E aí começaram a aparecer no mercado hotéis como Citizen M, como W, como a Loft, como Moxie, no caso da Accor, como a Joe & Joe, como 25 Hours, como Mama Shelter, que são hotéis que estão exatamente fazendo isso, reduzindo o tamanho do quarto, deixando o quarto super conectado, porque o jovem ele quer entrar no quarto, ter tomadas para recarregar todos os aparelhos dele. Se tiver um iPad onde ele pode já regular a temperatura, a água do banho e a intensidade da luz é melhor ainda. Então, eles têm essa conexão, mas sem o tamanho do quarto. E eles têm lobbies que são lobbies onde pode ficar, onde pode comer uma coisa rápida, onde pode comer, onde pode fazer uma reunião, onde pode fazer uma entrevista aqui, um lounge, que é um pouco também o que está acontecendo no Starbucks, e esses hotéis onde as pessoas estão lá passando o dia inteiro se socializando. Então, a tendência já apareceu e os hotéis que estão propondo isso, você vê hotéis que não tem uma porta grande, você vê hotéis onde tem as pessoas do hotel e as pessoas do exterior que estão se comunicando, que estão se agrupando e maior a conexão. Quando o design do hotel é um design que reflete o destino e que não é o design do decorador da sede da empresa, muito maior, mais provocativo o design, melhor, ele tem que ter essa... criar uma experiência, né? Um choque que é bem interessante. A gastronomia também tem que ser mais criativa e tem também que inspirar as coisas do destino. E se tem outras coisas que podem ajudar na música, na presença de coisas que vão lembrar aonde você está, se você está em Filadélfia, se você está em Berlim, se você está em Sydney, o cliente cada vez mais gosta. E a segunda coisa, é o momento para a gente pensar em voltar os investimentos em hotéis no Brasil? É uma oportunidade? Acredito realmente que não tem melhor momento para investir na hotelaria, porque a gente explicou, a demanda está lá de volta. A taxa de ocupação dos hotéis está subindo. Os preços começam a recuperar. Tem uma margem alta de recuperação dos preços. Essa recuperação dos preços ela vai permitir reconstituir as margens que foram completamente queimadas pelo momento da crise. Ou seja, os hotéis fizeram um trabalho de redução de custo importante. Quando a gente compara com o resto da região, os custos dos hotéis são absolutamente bem controlados. Vai ter uma recuperação das vendas, ou seja, vai ter uma realimentação da geração de caixa, e a gente vê que a oferta para hotéis está absolutamente limitada, até pelos limites que foram criados pelos Condotel, que era o maior veículo. Ou seja, você tem uma perspectiva de demanda maior, recuperação dos preços, sem competição nova, porque para fazer um hotel novo demora 2, 3, 4 anos, ou seja, vai demorar muito tempo para acontecer. A gente está no melhor momento de retomada do ciclo para fazer investimentos na hotelaria agora. Bom, muito obrigado, Bonadonna. Foi um privilégio estar aqui com você. Não podia ter uma oportunidade melhor e uma autoridade maior. E agora, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Qual é, para você, o melhor lugar do mundo? Para mim, o melhor lugar do mundo é um lugar onde tem água por perto, curioso que pareça. Estou sofrendo um pouco em São Paulo porque não tem. Eu gosto de ter um mar, de ter um lago, de ter um rio bonito por perto. E eu cheguei a viver há alguns anos na Riviera Francesa, na região de Nice, que é uma região maravilhosa, com um clima maravilhoso, o azul do mar e as montanhas cheias de neve também no inverno, proximidade de muitos países, uma gastronomia fantástica, e eu acho que o melhor lugar do mundo para mim é parecido com esse.
Muito bom, gente. Muito obrigado mais uma vez e espero que a gente possa contribuir com o conhecimento, possa contribuir com sua formação de opinião a respeito do mercado imobiliário. Estamos aqui à disposição. Obrigado, gente.